Que isso, hein, Tiagão? Sextou, irmão, naquele pique? Que sextou o quê, família? Ontem chegou, tá em solo carioca, o novo atacante do Vasco, Andrés Gomes, o dançarino. Então, assim, se você não tem o gingado assim como eu, dá pra reparar, dança. Procura aí fit dance, lamba aeróbica, zumba, tem essas paradas ainda? Dança de salão, se ele dança, tu dança, vamos viver o Vasco. Nesse momento o Vasco está na zona de rebaixamento, então se ele dança, tu dança. Esse é o papo. Esse moleque é muito louco, Lloyd Augusto na essência. Mas começando esse sextou naquele pique aqui no Vasco em família. Bom dia, uma excelente sexta-feira, um dia abençoado para todos nós. Tem muita resenha aqui nesse vídeo. É claro que vamos destacar aqui a chegada do Andrés Gomes, o dançarino. Chegou cheio de personalidade, família, falando ali das características dele, bem interessante pra gente debater aqui. É claro que vamos projetar também o jogo contra o Santos, trazendo aqui uma análise do Sormani, falando da maneira que o Kleber Xavier, eu acho que é isso, né, o treinador do Santos, tá trabalhando visando esse confronto contra o Vasco, porque o Verratti não joga. Então ele pode fazer alguma modificação no time nesse sentido. Quero trazer aqui também Gabriel Peck para dar boas energias para esse confronto contra o Santos. E teve um zagueiro da base do Vasco. Na verdade, pode chegar uma proposta por esse jogador. Já te falo aqui que eu não sou a favor dessa parada não, hein, família vascaína. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Comenta e dá aquela hypada para fortalecer o trabalho do Tiagão. Tiagão, quero comprar uma camisa do Vasco. Show! Tem uma parceria aqui, Fute Fanatics mais Vasco em família. Todos os links vão estar aqui no primeiro comentário fixado. Clica aí no link na camisa que você escolher. Branca, preta, suporte de treino. Tá tudo aqui, família vascaína, comprando no nosso link. Vai estar fortalecendo aqui também o trabalho do Thiago. Seguindo aqui a nossa resenha, eu quero comentar rápido com vocês, na verdade, até perguntar para a galera que assistiu o jogo, porque eu não consegui, né, acompanhar aí o jogo do nosso adversário na Copa do Brasil, né? O Botafogo entrou em campo ontem contra a LDU e ganhou por 1-0, né? Eu tava vendo aqui o time que entrou em campo, não muda muita coisa, né, em relação a esse último confronto. Eu não lembro a dupla de zaga, né, se foi essa dupla aqui, mas sei que a mudança daquele jogo é a saída do Gregory, né, que foi vendido, e o Danilo, pelo menos aqui nessa partida, ele já foi o titular ali com o Marlon Freitas. Mas o que me chamou a atenção, família, como eu não consegui acompanhar, por isso que eu tô pedindo aqui a ajuda de vocês, poxa, pelos números aqui, e eu sei que você não pode avaliar uma partida somente, né, pelos números, mas poxa, a LDU 12 chutes, né, Botafogo 9, 3-3, né, em relação na direção do gol. Posse de bola, né, foi aquele absurdo, 51-49, passes também bem pau a pau, precisão de passe também. O que parece aqui, escanteios até mais para a LDU. Foi um jogo muito igual. O time da LDU é forte fisicamente, tem qualidade, porque assim, a LDU nesse momento é o terceiro colocado do campeonato equatoriano. Claro que a amostra que a gente tem, ela é bem pequena, né? Graças ao Lucas Piton. Mas quando a gente estava jogando com o líder da competição, né, do campeonato equatoriano, pelo menos ali naqueles 8 minutos, o Vasco conseguiu apertar, conseguiu criar de 2 a 3 oportunidades. A gente estava até sonhando, né, jogando lá contra o Del Valle, mas aí aconteceu o que aconteceu e aí não teve jogo, né? Foi 4-0. Tô fazendo isso aqui, perguntando isso para vocês, porque o Botafogo é o nosso adversário nas quartas da Copa do Brasil. Eu tenho o entendimento que o Botafogo é sim o favorito, mas foi o que o Paulo Nunes falou um outro dia. Calma, Botafogo é o favorito, tem um elenco qualificado, mas não está jogando tanta bola assim. Até porque a vitória sobre o Fortaleza, poxa, o Fortaleza teve um jogador a menos, né, foi expulso com 6 minutos, e o Fortaleza também não tá lá essas coisas. Então o Paulo Nunes deu esse papo e eu tô com ele, né? Eu tô acreditando sim, eu tô confiante, o Vasco pode passar do Botafogo, não é essa dificuldade toda. Talvez aqui esteja um exemplo, né, de comportamento, de confiança para jogar, porque pelo menos pelos números foi um jogo muito equilibrado contra o terceiro colocado do campeonato equatoriano. Queria a ajuda de vocês, vou acompanhar aqui os comentários, quem assistiu
essa partida. Vamos lá, focando aqui no nosso Vascão, ontem o canal Atenção Vascaínos, na parte da noite, né, trouxe essa informação. Vamos lá, ó. Proposta a caminho para Luiz Gustavo. O zagueiro Luiz Gustavo deve receber uma proposta de um clube da Espanha nos próximos dias. O jogador está valorizado, especialmente após sua convocação para a seleção sub-20. O Vasco deve liberar o atleta caso ele seja convocado para o Mundial Sub-20. Tá aí. Assim, não sei o valor da proposta, o clube, se o Vasco vai ficar com algum percentual, não sei nada. Já de antemão, eu não venderia, tá? Eu não venderia porque acho que é um jogador que, se bem trabalhado, o Vasco pode ganhar muito mais no futuro. Porque mesmo na bagunça que estava o Vasco, ali... Poxa, ele jogou com o Carille? Não, acho que ele só jogou com o Felipe, né? Pois bem, com o Felipe, que seja. Ele faz a sua primeira partida no profissional como titular lá contra o Puerto Cabello, né? Infelizmente participou desse resultado e ele não foi bem, né? Nervoso e tudo mais. Mas foi bem contra o Vitória, foi bem contra o Fluminense. Então, de fato, eu lembro que um tempo atrás, eu acho que no final ali de 24... Teve alguma informação nesse sentido, eu não lembro a fonte, o jornalista, que falou que o Felipe, né, até falou, poxa, esse jogador tem muito potencial, era o Luiz Gustavo. E ele mostrou potencial. Esse zagueiro com mais confiança, mais adaptado, eu estava vendo essa entrevista aqui do PEC, vou passar um trecho para vocês, ele mesmo falou sobre isso, que passou por um momento difícil no Vasco, né, 21, 22 e 23 que ele foi estourar. Ele começou e falou, não, botei na minha cabeça que vai ser o meu ano, e foi o ano dele individualmente falando. Então isso pode acontecer também com vários jogadores, né? Tá acontecendo aí com o Ryan, que subiu, fez lá gol contra o Internacional, pá, depois caiu de produção, torcida, meu Deus, que moleque mole. E hoje o Ryan, na minha opinião, é o principal jogador do Vasco no comando de ataque. Então, a amostra que a gente tem do Luiz Gustavo, eu acho muito positiva. Num cenário mais organizado, é porque a gente sabe que, né, a gente fica sempre com essa tese, pô, num cenário organizado, não sei o que, a gente vende mal. Ah, cara, depende muito, tá? Da proposta, do clube, né, de como esse negócio vai ser feito, porque eu acho que aqui tá um jogador que você deve segurar. Deve segurar. E ele mostrou recurso sim, mostrou qualidade. E aí fico aqui na minha cabeça esse cara com mais confiança, num time melhor. Porque, né, eu entendo que o jogador da base sobe ali com uma certa pressão, poxa, tem que fazer acontecer, tem que vingar, senão vou perder espaço, senão vou descer, vou ser emprestado, sabe? Tem essa pressão, imagino. E ele foi bem, ele lidou com essa pressão. Mesmo depois de uma péssima partida contra o Puerto Cabello, teve sequência e foi bem. Então eu acho que é um cara pro Vasco segurar, família. Na minha opinião, sem saber aqui de proposta. De repente é um negócio muito bom, uma boa proposta financeira, o Vasco fica com algum percentual, né, de uma futura venda, aí, né, cada um pode ter a sua opinião ou mudar a opinião. Mas num primeiro momento, acho que é um jogador para o Vasco segurar. Seguindo aqui a nossa resenha, para a gente falar um pouco sobre o dançarino, é isso mesmo, Andrés Gomes, quero passar aqui para vocês, né, algumas das respostas que ele deu para os jornalistas assim que ele pisou aqui no Rio de Janeiro. Olha só. Aqui do canal Podcast Cruz Maltina, a gente está ao vivo aqui neste momento. Antes de qualquer coisa, quero saber o seguinte: está apto já para jogo? Precisa de algum tempo ainda para poder entrar em forma? Como está a sua situação física para poder atuar já com a camisa do Vasco? Seja bem-vindo. Muchas gracias, muy buenas noches. Muy contento de estar aquí. Pues físicamente estoy muy bien. Tengo una molestia en el cuádriceps, pero no es mucho. Vengo de pretemporada y muy contento de estar aquí, ansioso de estar ya en el campo, jugando para salir a dar lo mejor de mí. Andrés, como é que você enxerga essa oportunidade de trabalhar num sistema com o técnico Fernando Diniz? Você viu um matrimônio perfeito para quem sabe também jogar a Copa do Mundo de 2026, esse casamento do Vasco, seleção? Sería un sueño para mí también jugar el Mundial con mi selección. Obviamente por eso aspiro por venir para acá, para este club tan grande, y pienso que es un técnico que me va a dar mucha confianza porque ha trabajado con varios jugadores colombianos y pues mejor que soy extremo, pues voy a sacar todo lo mejor de mí. Andrés Gomes, João Silva do canal Caminho Foco, seja bem-vindo ao Vasco. Eu quero que você se apresente ao torcedor vascaíno, fala das suas características em campo e o que o torcedor pode esperar de você nessa trajetória no Vasco. Mucha entrega, me gusta correr mucho, soy muy veloz, también tengo muy buen gol, con ambas piernas obviamente, soy un jugador desequilibrante y voy a apoyar mucho en defensa también, pero más que todo en ataque. Olha, gente, obrigado. É isso. Destacando alguns pontos dessa entrevista aí
do Andrés Gomes, chama atenção, né, quando ele fala que ele está com desconforto no quadríceps, né, espero que não seja nada sério, que ele possa entrar em campo o mais rápido possível. Ele fala também ali do Diniz, né, e cita o trabalho com alguns colombianos, né, eu não lembro assim de outros, mas eu acho que bate com aquela resenha que o Ares ligou para ele, não pode ir, futebol interessante, né? O Diniz mudou a minha carreira, vai acrescentar muito no seu jogo também. E quando ele fala ali, né, das características, que é um jogador que vai para dentro, que tem qualidade, que desequilibra, né, rápido, gosta de ajudar taticamente a parte defensiva, bate com a direita, bate, né, com a perna esquerda, e agora é confirmar tudo isso dentro de campo, né? O Vasco fez uma postagem, né, também, mostrando aí para vocês, confirmando a chegada do jogador, e ele vai vestir a camisa 11, né? Andrés Gomes, tá aí. Agora é torcer muito, né, para o atleta. Tava até falando isso num shorts, né? Claro que o ideal é que o jogador possa aumentar o nível do nosso time. E aí, claro, hoje, ao que parece, ele joga por aqui. Todos os lances que a gente viu dele, tanto no Rennes ou no Salt Lake City, no Milionários também, é por aqui, pelo lado direito. E hoje quem joga por aqui é o melhor jogador do Vasco. Então, não sei se ele quebra o galho pelo lado esquerdo, se vai disputar a posição aqui com o Ryan. No mundo ideal, família, é que esse jogador possa chegar e ser titular. Ah, Thiago, mas no lugar de quem? Não sei. O campo vai dizer, os treinamentos. Mas se ele chegar e conseguir ser titular, poxa, a gente já entende que você ganha um jogador no banco qualificado, que vem jogando. O Nuno, o Ryan. O Verratti eu acho difícil o Diniz barrar, aquilo que a gente comenta aqui, né? Entender a dinâmica dos jogos e tudo mais. E o Verratti também é o nosso artilheiro, né? E aí na cabeça do Diniz eu não sei se ele vai colocar o Ryan por ali, se ele pode testar o David, eu acho difícil. Eu acho que disputa, claro, a posição aí com o Nuno, com o Ryan. Será que o Coutinho pode, né, dar um passo para trás aí nessa disputa, jogar o Nuno para cá e puxar um ponta para lá e o Andrés Gomes entrar no time? Pois bem, tem resenha nisso tudo aí, mas o ponto é qualificar também o banco. Isso é importante. Não só pensar no time titular, porque quem está acompanhando os jogos do Vasco, a gente sabe que está caindo muito no segundo tempo. O Diniz várias vezes termina jogos com uma substituição, porque claramente não confia no banco. Então você qualificando também o seu time no banco é importante, é muito importante, entendo eu. Então vamos torcer muito para que o Andrés Gomes possa ser muito importante ainda nessa temporada. Família, para finalizar o nosso vídeo, deixa eu passar aqui o Gabriel Peck para trazer boas energias para esse confronto contra o Santos. E aí, logo depois, o Sormani, falando um pouco da estratégia aí do Kleber Xavier para esse duelo contra o nosso Vascão. Vamos debater aqui, né, o comando de ataque ali. Se liga só. Você ainda fala com algum ex-companheiro de Vasco? Consegue acompanhar os jogos, as notícias do time? Pô, o Vasco sempre vai estar no meu coração. Eu não perco um jogo, eu vejo todos os jogos, assinei Premier, assinei todos os canais aqui que eu posso para poder ver os jogos. Quando não passa no canal que eu tenho aqui, eu tento ver alguma live aí para poder assistir os jogos. Então, o Vasco eu acompanho sempre, eu falo ainda com o Vegete, falo com a galera lá, né? Léo Jardim, o Jair também, muito amigo meu, o PH. Então, a galera que mais estava lá em 2023, né? E eu fui no CT também, fui muito bem recebido. O Vasco é como se fosse minha casa, né? Eu chego lá, os funcionários, os atletas. Então, fico muito feliz. De vez em quando ainda falo com o Vegete, falo para ele fazer gol para mim e tal. A gente brinca, a gente tem um carinho muito grande, né? Porque o Vasco, como eu sempre falei, né? O Vasco sempre, quando passa ano, é sempre uma família, né? Os jogadores são sempre muito unidos junto com a comissão técnica e com os funcionários. Então, realmente, eu saí de lá vai fazer 2 anos, né? Mas o carinho continua mesmo pelos jogadores, pela comissão técnica, pelos funcionários, tudo. Então, eu acompanho todos os jogos, fico torcendo aqui, vibrando. Então, fico muito feliz de poder estar acompanhando, né? E quando eu falo com eles, eu receber o carinho ainda por todos. Mas pode ter mudanças. Ou seja, o técnico Kleber Xavier pode fazer mudanças nos treinos de amanhã e de sábado. Tá bom? Aí, o que ele pode fazer aí? Ele pode colocar o Luizão na zaga. Há uma possibilidade de o Luizão jogar na zaga. Tá? Até porque o Verratti, ou Vegete, o centroavante do Vasco, que é muito bom na bola aérea, ele não vai jogar. Tá? Ele não vai jogar. Então, talvez seja melhor até para o Santos ter um jogador tão alto quanto o Gil, que é o Luizão, mas mais rápido. Porque o ataque do Vasco deve ser um ataque mais de movimentação. De jogadores e principalmente o Vasco deve explorar, embora seja treinado pelo Fernando Diniz, o jogo de contra-golpe, porque o Santos vai tentar se impor. E nesse caso seria melhor mesmo o Santos ir jogar com o Luizão. Então não se surpreendam
se domingo o Luizão sair jogando no lugar do Gil. Não se surpreendam. A tendência neste momento é que jogue o Gil, tá? Então esse é um cenário. O Luizão entrando na zaga no lugar do Gil. Show de bola, show de bola. Torço muito pela carreira do Gabriel Peck. Eu peguei muito no pé dele aqui em 2022, mas é um cara que ajudou demais. Realmente deu a volta por cima em 23, jogou muita bola, foi muito importante, participou de vários gols. Eu acho que contribuiu com 8 gols, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro daquele ano, e foi um protagonista, né? Nos ajudou muito na nossa permanência. Então torço muito pela carreira do Gabriel Peck, espero realmente que ele possa, né, realizar o sonho dele. Ele comentou sobre isso na entrevista, que é conseguir jogar na Europa. Mas vamos focar no jogo, família. Então a gente pegou aí, né, um trabalho que o treinador do Santos vem fazendo, e tem essa possibilidade de jogar com um zagueiro mais leve, né? Que, cara, eu acho que o Luizão já foi cogitado aqui no Vasco. Eu não sei se é um jogador que foi revelado na base do São Paulo, que foi lá pro West Ham. Eu acho que é ele. Então ele é mais jovem que o Gil, tem mais condição física. Mas o Gil é um zagueiro experiente, né, bom na bola aérea, mas de repente tem esse entendimento. E aí é o que eu falo aqui com vocês. Ele não confirmou, é uma possibilidade. Mas se acontecer, tem algum absurdo? Poxa, o Vasco não vai ter a referência, então com a referência eu acho que o Gil pode se sair melhor nesse embate, em posição física, bola aérea. Como vai ter um time de mais movimentação, eu vou colocar um zagueiro mais rápido. Tem algum absurdo nisso? Eu acho que não. Eu acho que não. O cara tá pensando nessa possibilidade. É a mesma coisa que em alguns jogos a gente fala do Verratti. Entende? Ah, mas ele é o artilheiro. Sim, mas nessa partida o Vasco vai ter mais dificuldade de chegar, de levar a bola, de ter posse de bola. Tem esse entendimento? Ele não participa muito, ele não contribui muito sem bola, certo? Então por que não segurar ele um pouquinho? É isso que o Thiagão fala aqui. Exatamente o que pode acontecer no Santos, né, com o Santos aí nesse confronto de domingo. Família, a gente sabe, tá aqui, né, até uma resenha do canal Atenção Vascaínos, Vasco pode ter um ataque com mais mobilidade contra o Santos. É isso. Ontem, né, o Vasco divulgou algumas imagens e tava por lá o GB, o Estrela, né, também tava trabalhando com bola. Eu acho muito difícil, né, o GB ser titular nesse jogo, porque tem um problema físico, teve um problema físico recente, então a gente não sabe como é que ele tá fisicamente. Eu acho que se ele tivesse 100%, né, digo, participando dos jogos, indo para os jogos pelo menos, ficando no banco, eu acho que o Diniz ia optar, né, por ele. E aí eu acho que já muda também a dinâmica. Por mais que o GB, ele é um centroavante também de origem, ele tem muito mais recurso que o Verratti, né? Claro que a gente perde ali a bola aérea, uma presença diária, a bola tá procurando o Verratti, né? O Verratti é um dos artilheiros da competição, 10 gols, o artilheiro tem 13, mas você ganha numa tabela, você ganha numa enfiada, porque é um jogador que tem mais recurso, né? Podemos dizer assim. Mas imagino que vai ser o David, né? Eu acho que vai ser o David, acho muito difícil ele optar por outra formação. Será que ele pensa em colocar mais um jogador de meio campo? E aí dar mais liberdade pro Tietê? Não sei, cara. Será que ele pensa em botar Hugo Moura na zaga, Jair, Thiago Mendes, Tietê, Coutinho, Nuno e Ryan? O que vocês acham? Ele já fez isso, né, contra o Fluminense. Jogou 3 jogadores no meio campo. E aí, né, ficou no comando de ataque Verratti, não é isso? Nuno e Ryan, quando o Coutinho não jogou. Poderia povoar o meio campo, dar mais liberdade para o Tietê, para cair pelos lados. Tietê já, né, fez essa função. Eu não faria isso, né? Porque a gente fica na dúvida, família, em relação ao Hugo Moura. Se vai jogar de volante ou se vai jogar na zaga. Perdão, eu acho mais provável de jogar na zaga. E aí eu fico na dúvida aqui no setor de meio campo, porque é aquilo que a gente fala, com a bola, o Jair não me preocupa. O próprio Thiago Mendes acho que vai se sair bem. Agora, sem bola, que é o problema? Fica um time muito exposto, um time muito frágil, sem pegada, sabe? Isso me preocupa, principalmente jogando fora de casa. Então a gente vai ter um entendimento, de repente hoje mesmo, né, na parte da noite ou amanhã, o time que o Diniz pode levar a campo nesse jogo contra o Santos. Agora, um ponto assim que eu vou discordar do Sormani na análise dele, é que o Vasco vai jogar nos contra-ataques. Não, isso não, né? A gente sabe disso. O Vasco não se comporta dessa forma. Contra o Mirassol tentou, pressionou lá em cima, contra o Internacional também, da mesma forma, contra o próprio Del Valle, né, o Vasco não ficou recuado. O que acontece é que, né, vai passando o jogo e o Vasco vai caindo fisicamente, baixa um pouco as linhas e fica sendo pressionado. Agora, no início da partida, não é um time covarde, né? E assim, é um time que busca atacar, que marca lá em cima.
né, pode ter um ou outro que vai falar, Thiago, mas esse é o problema, né? Tem que ter momentos da partida que você fecha um pouco as linhas, se defende melhor, respira um pouco e depois volta pro estilo, né? Eu já ouvi isso até de comentaristas em relação ao trabalho do Diniz. Agora, né, se ele espera um time que vai jogar no contra-ataque, isso não é a realidade. Essa não é a realidade do Vasco, a gente sabe disso. Mas a gente cai, né? Principalmente no segundo tempo. Foi assim contra o Internacional, já após o gol o Vasco teve uma queda. Contra o Mirassol, segundo tempo, a gente volta muito mal com a mudança, né, do Diniz, tirando mais pegada do meio campo e botando 2 jogadores de qualidade técnica. E aí o Mirassol passou por cima, depois a gente até se recupera. Outro jogo fora de casa. É isso, recente. Não, Galo a gente jogou em casa. Então, né, esse estilo de jogo não acontece com o Fernando Diniz, família. Eu tô confiante sim, eu espero que ele mantenha a estrutura do time nesse 4-3-3 com um atacante de mais mobilidade aí, né, que seria o David, Ryan, Nuno e Coutinho na frente. Mas, sinceramente, sei lá, ele pode promover essa mudança aí povoando o meio campo e, de repente, um losango ou, né, o Tietê, um falso ponta, trazer o Ryan mais para dentro da área, né, e jogar com o Coutinho e Nuno ali junto com o Ryan. É uma possibilidade, família. Vamos aguardar. E aí depois vocês falam aqui, Thiago, tu não entende nada. Vamos bem, Thiagão, acertou aí, moleque. Fui!